Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amém. Essas são as palavras famosas de Lutero diante da dieta imperial que aconteceu aqui na cidade de Worms, onde eu estou hoje. Mas antes de falar um pouco sobre ela, vamos voltar um pouco no tempo. Após o seu retorno da disputa de Heidelberg, Lutero voltou para Wittenberg e continuou ensinando e pregando, ao mesmo tempo em que continuava sendo difamado por opositores em ordens rivais. Por essa razão, e em virtude da sua crescente popularidade em meio ao povo alemão, ele foi considerado cada vez mais perigoso pela Igreja Romana e logo convocado em 2 oportunidades para se retratar. Outubro de 1518, perante o cardeal Thomas Cajetan na cidade de Augsburg, e em julho de 1519, no debate contra Johann Eck, na cidade de Leipzig. Nessas 2 oportunidades, foi encurralado pelos seus opositores, mas mesmo assim permaneceu firme nas suas convicções. A paciência da Cúria Romana havia chegado ao fim. Em maio de 1520, a cúpula da Igreja se reuniu no Vaticano, bem como o alemão Johann Eck, com as suas anotações do debate anterior. Lutero foi condenado em 41 artigos, os quais foram compilados na bula Exsurre Domini, dando a ele 60 dias para que se retratasse. Ele havia sido condenado oficialmente pela Igreja Romana, mas ainda havia uma esperança. Embora as forças papais fossem poderosas, havia ainda muita gente que não estava convencida dos erros de Lutero, e muito menos se a Igreja Romana deveria condenar à morte um alemão. Dentre eles estava o imperador Carlos V, que precisava do apoio de toda essa gente descontente com a Igreja que estava favorável a Lutero. Por isso, ele convoca o alemão a comparecer a uma dieta imperial, um conselho secular, que iria ocorrer na cidade de Worms. A dieta imperial teve início no dia 27 de janeiro de 1521, neste espaço onde eu estou agora. Lutero chegou de Wittenberg somente no dia 16 de abril, e mais de 2.000 pessoas o esperavam na entrada da cidade. O prédio onde a audiência ocorreria já não existe mais, apenas uma bela praça e um monumento com os sapatos que marcam o local onde Lutero se apresentou diante do imperador, no dia 17. O salão imperial estava repleto de pessoas, e logo após entrar, o representante papal lhe perguntou se a pilha de livros ao lado era dele, e se ele estava disposto a rejeitá-los. Sua voz era quase inaudível quando ele respondeu: "Isso envolve Deus e sua palavra. Isso afeta a salvação dos homens. Suplico que me concedam tempo para pensar." Por pura clemência, o imperador deu a ele um dia para pensar. Na maioria das vezes em que vemos imagens de Lutero diante do imperador Carlos V na dieta de Worms, ele aparece sempre destemido e resoluto. Nada mais longe da verdade. O ex-monge agostiniano era apenas um homem, e embora convicto das suas crenças, ele temia por sua vida e pelas consequências de suas ideias. Não faremos justiça à história da Reforma, nem a Lutero, nem a nenhum dos reformadores, se os virmos como uma espécie de messias, de salvadores da Igreja. Eles eram homens do seu tempo, apenas vasos de barro, onde o tesouro do Evangelho de Cristo estava depositado. No dia seguinte, 18 de abril de 1521, Lutero, um pouco mais confiante, diz as palavras citadas no início: "Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Essa é minha posição. Não posso agir de outra forma. Que Deus me ajude. Amém." A história da Reforma não começou e nem termina por aqui. Antes e depois de Lutero, vários homens dedicaram suas vidas pela causa do Evangelho. No centro de Worms, existe uma praça dedicada a apenas alguns deles. Muitos são os que passam por ali todos os dias. Poucos são os que se importam com aquelas estátuas. Mas para aqueles que conhecem a história da redenção, eles sabem o que elas significam. Tenha certeza que o monumento é feito de bronze, mas os homens ali representados edificaram a história da Reforma com ouro, prata e pedras preciosas, lançando seu trabalho sobre o fundamento, o qual não é outro, senão a Jesus Cristo.
Love.